Boa noite, me chamo Heloína, estou aqui com meu colega de classe, Leonardo. A gente faz parte do curso de Engenharia de Produção da UTF e vamos entrevistar hoje Ana Cristina Limões de França, que é coordenadora da Fundação Instituto de Administração, é professora titular, pró-reitora adjunta e pró-tempore da Universidade de São Paulo e também conselheira e membro fundadora de Associação Brasileira de Qualidade de Vida, dentre diversos outros cargos ocupados por ela. Hoje iremos fazer uma entrevista acerca do tópico de gestão da qualidade de vida e, diante de essas, algumas dos poucos cargos que a senhora tem ocupado, que foram coletados no seu perfil, gostaríamos de saber como foi esse início da sua trajetória e o que motivou para seguir esses caminhos da gestão da qualidade de vida. Bom, obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga de formação e sempre trabalhei em RH, então, desde 71. E aí eu fiz toda a parte clássica e ainda faço, que é recrutamento, seleção, treinamento e tal. Aí eu fui trabalhar no SESI, Serviço Social da Indústria. Lá eu comecei a estudar a saúde e segurança do trabalho, fortemente. E depois, naquela época, nos anos 90, 94, eu me envolvi com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E aí eu tinha que fazer tese de doutorado, já tinha estudado somática, que era a saúde do trabalhador, e aí eu falei, opa, vamos combinar essa questão de saúde, segurança psicossomática e RH, e surgiu, comecei a desenvolver a tese de doutorado com o tema qualidade de vida no trabalho, a partir do conceito de qualidade organizacional e bem-estar da pessoa, que seria a psicossomática, a visão psicossomática. E aí as coisas foram acontecendo nessa combinação de pessoa, cultura organizacional, ergonomia, uma aproximação muito forte com a engenharia de produção, e aí cá estamos. Legal, professora. Bom, pessoal, continuando, eu sou o Leonardo, e aí a próxima pergunta, professora, ao longo das últimas décadas, a qualidade de vida realmente tem deixado de ser considerado algo banal, tem deixado de ser deixado de lado, realmente, né? Então, tem se tornado leis que protegem os funcionários, normas regulamentadoras de segurança e saúde. Então, assim, no contexto atual, muitas empresas começaram a ter esses programas específicos de cuidado aos funcionários, tanto para a saúde física quanto mental, quanto de crescimento pessoal e profissional, né? Então, como a qualidade, como você exercendo essa atividade na qualidade de vida, como que você enxerga esses processos? E você acredita que essas estratégias podem ser consideradas endomarketing da empresa ou realmente são soluções e ações realmente eficazes? Pois são as duas coisas. Muitas empresas fazem isso para reter talentos, outras porque a promoção da saúde, que é uma forma de fazer qualidade de vida, ela acaba educando para o bem-estar. Então, é uma coisa importante. Mas depois, muito recentemente, com a questão do coronavírus e com os transtornos mentais e outras queixas que têm essa combinação emocional da saúde mental, ela deixou de ser uma coisa, vamos dizer, operacional, vamos ter um pacote de serviços, vamos tal. E ela passou a ser estratégica para a própria sobrevivência dos processos, dos trabalhos. E ainda com a ascensão das questões dos custos das doenças crônicas. Então, a gente teve várias situações econômicas, sanitárias e sociais que colocaram a importância da cultura da qualidade de vida, que não é uma coisa fácil, junto com as decisões estratégicas da empresa, tanto o custo médico, quanto o maior conhecimento da questão da sustentabilidade, responsabilidade social. Elas criaram uma pressão, vamos dizer assim, tanto comunitária como local, para se discutir bem-estar da pessoa e reduzir o mal-estar também, redução de acidentes, essas coisas todas. Ótimo, Então, professor. sim, melhorou muito. A gente tem conhecimento acumulado, isso é a parte mais legal, e tem muito ainda para ser feito. Sim. Entrando nesse assunto que você já começou a abordar sobre a pandemia, né, os tempos que tem mudado bastante, a gente até encontrou um artigo seu publicado na Revista de Administração de Empresas em 2005, que apesar de ser publicado em 2005, atualmente ele é mais necessário do que nunca, né? Nós nos encontramos agora em 2021 e a necessidade de engajar os funcionários e manter eles alinhados aos objetivos da empresa
principalmente agora esses funcionários que estão tendo que se adaptar ao trabalho remoto, né, ao home office, ele é muito fundamental. Então, como que você enxerga os desafios e como que as empresas têm lidado com essa necessidade de cuidar da qualidade de vida dos funcionários nesses tempos tão conturbados, né? Então, eu vejo que é um esforço imenso das empresas e também do próprio trabalhador, que você tem hoje mais conhecimento sobre alimentação saudável, ergonomia, a ginástica laboral, não só uma ginástica de tempos e movimentos, né, da Ler, Dort, mas uma ginástica mais abrangente, existencial, significado do trabalho, né? Então, eu acho que isso expandiu bastante, ainda há muito para ser feito, vamos dizer, ainda há uma ação mais reativa. Vamos cuidar de quem está doente, vamos, mas o estratégico é minoria, mas está crescendo. Então, eu vejo que o pessoal trabalhando junto com o pessoal da engenharia de produção, que sempre teve uma preocupação disso do ponto de vista da ergonomia, né, da macroergonomia, também, não só, mas como a questão da ocupação de espaço, ergonomia da atividade e tudo mais, combinando com essas novas políticas que a gente chama de desenvolvimento humano e organizacional, com as questões de ética, valores da empresa e competências mais soft skills, vamos dizer, a qualidade de vida se afina muito bem com esse novo momento das organizações e do que alguns chamam de sociedade 5.0, centrado na qualidade de vida das pessoas. Porque é diferente você ter uma cultura organizacional de qualidade de vida, que é a organização, e a pessoa utilizar isso. Você vai num lugar, é tudo comida fit, chiquérrimo, mas caprichadíssimo, mas a pessoa não come nada fit. Então, a gente está nesse desafio de incorporar hábitos de estilo de vida saudáveis e sustentáveis, e a cultura também ser uma cultura não hostil, né? Combate ao assédio moral, que registra as questões ligadas a sofrimento, adoecimento, assédio, outras coisas mais, né? Estresse. Certo. Professora, ainda sobre a pandemia, né? Muitas empresas, a gente vê isso, elas acabaram tendo que reduzir drasticamente o seu quadro de funcionários, muitas pessoas realmente perderam seu emprego, e aí a gente começou a pensar pelo lado das pessoas que continuam na empresa, né? Ver tantos colegas de trabalho saindo, sendo demitidos, encerrando seu ciclo na empresa, e a gente acredita que isso deve causar uma insegurança muito grande, né? Então eu queria ver como que você enxerga isso, essa insegurança que é criada por causa desse ambiente que é criado, né? E se você vê que existem algumas estratégias que são destaque para conseguir alinhar esses funcionários que podem se tornar desmotivados, ou então o que você acredita que eles realmente deveriam fazer para lidar com esses problemas? Essa situação de luto, de perda dos colegas, às vezes quem fica sofre mais do que quem sai. Às vezes, quem sai com um belo pacote, às vezes vai fazer uma outra atividade. Então, claro, muita gente fica com dificuldade de achar novo emprego, mas outros não. Mas a situação de quem fica é uma situação de luto, né? E Sim. De culpa, às vezes. Por que é ele que é pai de família e não eu, que sou solteiro? Foi essa meritocracia, o que foi? Então, um dos caminhos é treinamento, é educação. Então, você fazer treinamento formal e se titulando. O outro é ter reuniões com as lideranças e com os responsáveis para fazer os ajustes, porque ninguém tem resposta, né? Sim. O Edgar Morin escreveu há uma semana a era das 12 incertezas do pós-Covid, né? Da era da Covid. Então, a gente não pode garantir nada, mas, por exemplo, o aprendizado, a educação, o respeito, a solidariedade, né? Essas possibilidades de você estudar e se preparar, conhecer outras alternativas econômicas, porque você quer pagar as contas, a questão da educação das finanças pessoais. Então, eu acho que uma das alternativas é educação formal, cursos específicos ou não, que criam oportunidade de reflexão, aprendizado e maior empregabilidade. O outro é a atuação das lideranças no sentido de compartilhar as dificuldades, porque não é fácil, é difícil para todo mundo, né? Vivemos uma guerra sanitária, né? Então, seriam esses dois pontos, um preparo das lideranças e também apoio efetivo das lideranças
e a questão da educação formal. E as associações de classe, as universidades, os coletivos e as ações voluntárias, elas são muito importantes. Então, acho que é um momento que envolve também essa doação, né, à comunidade, porque a gente viu que é tudo muito desigual, há muita miséria. Sim. Bom, professora, continuando então, estamos falando de empresas, né? Uma das questões que a gente pode citar é a alta rotatividade, né, dentro de uma empresa. Ela pode ser considerada um indicador realmente de talvez uma qualidade não tão boa qualidade de vida para os colaboradores daquela empresa, né? A gente queria saber se existe alguma maneira de mensurar isso durante esse período conturbado, como que vai estar essa alta rotatividade durante a pandemia, e como que a gestão de pessoas poderia lidar com esses dados, né, para poder talvez enxergar que tem um problema com a alta rotatividade e como enfrentar isso. Pois é, a alta rotatividade ela pode ser tanto para quem sai da empresa como de determinados setores, porque o desligamento ocorre por setor, não é a empresa como um todo. Tem setores que ninguém sai. Quem faz essa média, às vezes, é uma ou outra empresa, um ou outro departamento. E, às vezes, é o perfil da chefia, outras vezes é o tipo de trabalho perigoso, outras vezes a combinação dos times, que dá conflito interno, né? Metas inalcançáveis, ritmo de trabalho, falta de autonomia. Então, precisaria fazer um diagnóstico cuidadoso para ver se não é um problema ergonômico, se não é um problema de distribuição de tarefas, se é a personalidade dos líderes e liderados, e uma das formas é fazer os treinamentos e as oficinas de desenvolvimento do trabalho. Nenhum modelo sociotécnico voltado para a parte comportamental. A outra coisa, há empresas que já prevêem de TI, mas uma rotatividade alta, porque a tarefa é muito cansativa e desgastante. E muitas vezes não tem o próximo passo da carreira. Às vezes a pessoa sai porque não tem carreira. Fala, olha, eu topo fazer esse negócio chato por 6 meses, mas e depois que eu vou virar? Vou virar supervisor da história do trabalho chato? Não dá certo. Então, o sentido do trabalho, as possibilidades de você enriquecer a tua atuação como funcionário em grupos de melhoria, de inovação, né, e outras, combinar a tarefa que seja mais onde que gere mais evasão, com situações que deem satisfação e que as pessoas permaneçam, né? Que a gente chama retenção de talento. Não é uma coisa mágica, tem que sentar, conversar, analisar, tem a previsão dessa rotatividade e tudo começa na hora que você contrata a pessoa. E, às vezes a pessoa faz uma semana de teste, pergunta tudo, ela vai fazer um trabalho super chato. Então, uma das obrigações dos programas de integração é trazer os prós e os contras daquela atividade. Alinhamento de expectativas, né? Alinhar as expectativas, ver as contrapartidas, e aí, conversando, se reduz. Então, teria que fazer um manejo dessa situação de evasão, com diagnóstico, com interação e com propositivo. Então, o que nós vamos fazer aqui e ali? Ou, às vezes, mudar o tipo de trabalho. Você vai numa gráfica, por exemplo, onde tem um equipamento, uma guilhotina que está sem proteção, que não usa recurso ergonômico, a pessoa vai lá e perde a mão, o dedo e tal, sabe? Ou em outras situações de segurança que você fala, nossa, será que vale a pena, né, eu perder o pedaço do meu corpo para receber sangue? Então, é complicado. E fora as situações em que você está lá, teu ouvido é uma lata de lixo, todo mundo fica reclamando. Centro as ouvidorias, você não tem preparo psíquico para cuidar, para ouvir tanta agressão, que é para a empresa, mas você que é atingido. Então, quem trabalha, por exemplo, em sanatórios, espaços de doentes mentais, ou de muito sofrimento, né, doenças terminais, cuidados paliativos, tem que ter um suporte psicoterapêutico. Então, as soluções são inúmeras. Que não sei se são soluções ou se são paliativos para poder... quem trabalha em pressão hiperbárica, de alto risco de acidentes, né? Perfuração de petroleiras e tal, as petroleiras, o trabalho muito solitário, tem que fazer um redesenho ergonômico e até do modelo de gestão mesmo. Né? O que não pode fazer é ignorar.
O que não dá para fazer é deixar o vai da valsa. Não dá. Tem que ter uma atuação bastante assertiva. Um acompanhamento de dados e tudo isso é muito importante. A gente até passou por isso em algum tempo atrás na EJ que a gente fazia parte. O Léo ainda faz parte, o Léo é presidente da EJ do nosso curso. E a gente passou por isso, a questão de alinhamento de expectativas. A gente percebeu o quanto que é importante você ter um alinhamento, um entendimento do que a empresa faz, para que as pessoas se sintam engajadas. É o tal contrato psicológico de trabalho, não só o que a empresa faz, mas o que o empregado quer, o que o aluno que está numa júnior quer. Eles brigam para conseguir uma vaguinha. Aí entra a competição, aquela fofoquinha quieta, sabe? É uma coisa a moda antiga, mas é que é super frequente. E a pessoa fica muito magoada. A questão da integração social magoa demais. Um olhar torto, sabe? O mesmo feedback mal feito, a gente fica machucado. A gente não é de ferro. Com certeza. Bom, professora, por fim, nossa última pergunta, já chegando no fim da entrevista, como que você enxerga o retorno ou a adaptação dessa gestão da qualidade de vida nas empresas ao longo desse restante de pandemia, ou até mesmo sendo otimistas e esperançosos, né, no período pós-pandemia? Como que você enxerga isso, o futuro da GQVT? Então, já está tendo mudança, né? As empresas já estão incorporando, porque a gente tem um fator novo, que é a coisa da privacidade domiciliar, que mudou tudo. A forma de controle tecnológico, a sobrecarga do trabalho tecnológico, tudo mais. Então, eu enxergo que a gente vai ter modelos híbridos, que vai ser necessária uma maior qualificação tecnológica, a questão da compliance, sabe, das regras, normas de condutas, dentro e fora, no híbrido, no presencial e no remoto, eles têm que estar claro. E eu acho que vai ser preciso dar um pouco mais de autonomia para quem trabalha e cumpre ordens. Autonomia com confiança. Então, eu acho que os fatores dos programas de qualidade de vida eles vão ter mais ênfase, tanto nas questões das soft skills, quanto nas questões de transtorno mental. Porque as pessoas estão mais ansiosas, estão mais nervosas, estão mais caladas, mais deprimidas, mais esquisitas. E não dá para ficar demitindo ou afastando porque a pessoa está alterada. Então, a gente vai ter que aprender, a gente sabe muito pouco, como conviver com os transtornos mentais nossos e dos outros, porque não são só os outros, né? Os nossos também contam. E para isso, eu acho que a gente está vivendo um grande laboratório. Mas a ênfase, a gente está saindo de uma ênfase que é o custo de doenças crônicas e o custo de convênio médico, daí vai para a qualidade de vida. E a coisa da sustentabilidade, impacto de resíduos, tal. Isso está mais ou menos conhecido, né? O custo das doenças crônicas, a questão da qualificação profissional. E agora a gente tem que estudar mais. Soft skills, flexibilidade, inteligência emocional e outras questões, junto, bem, a pessoa está enlouquecida, está nervosa, está travada. Que jeito que eu vou falar? Como que a gente vai tratar? Isso é doença ou isso já é um novo normal? A pessoa ser meio doidinha, entendeu? Então, e fora que muda a ergonomia, quanto tempo sentado, né? Você tem mais desgaste na questão visual. Então, a gente tem novos fatores de risco e o medo de morrer, né? Que é uma doença que mata, né? Apesar da questão da vacina e tudo mais, que vão aí mais uns 2 anos, sei lá, a gente tem as mortes, a questão de pessoas próximas ou não, você vê os números. Então, essa questão sanitária, ela é bastante complexa, porque ela impulsionou um tipo de economia, né, da área hospitalar, dos equipamentos, da biomedicina, mas a gente tem outras coisas aí em jogo, e eu acho que envolve a gente entender esses novos riscos macroergonômicos. Certo. Bom, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Queremos agradecer também à professora Ana Cristina por ter se disponibilizado o tempo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a todos. Obrigada a vocês.